Graça e paz, amém? Como é bom estarmos aqui nessa noite, adorando ao Senhor Jesus. Hoje pela manhã nós já tivemos o nosso culto e é muito bom estarmos aqui agora à noite para juntos adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor. E eu quero já agradecer ao pastor José Ricardo pelo convite, à esposa, que o Senhor possa estar abençoando grandemente esse lugar. Que vocês possam ser respostas de oração para este bairro. Que pessoas, ao passarem aqui pela porta, possam ser atraídos, tamanho seja a glória do Senhor sobre este lugar. Que aqui verdadeiramente seja uma casa de oração, uma casa de refúgio para pessoas que estão aí fora, cansadas, oprimidas e sobrecarregadas. Em nome de Jesus eu declaro sobre esta igreja. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria, sem mais delonga, que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 22. Nós vamos falar um pouco hoje sobre algumas tempestades da nossa vida, mas o quão o Senhor está presente. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 22 ao 25, vai dizer assim: Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. O que Jesus disse? Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. Eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Mais uma vez, quem é este que até aos ventos e às águas dá ordem e eles lhe obedecem? Você pode se assentar nesse momento. O irmão já orou e eu creio que já estamos aqui cheios da presença do Senhor. Você já recebeu uma ordenança do Senhor para fazer algo? Você já houve algum momento em que você estava na tua casa, na tua caminhada cristã, e você ouviu o Senhor te dando direções para fazer algo? Eu me lembro que, como eu falei no início aqui, eu nasci, em lar cristão, nasci os meus pais pastoreando igrejas, então para mim isso era muito comum, ir de um lugar a outro, acompanhando os meus pais. E eu me lembro que, assim, filho de crente, não é pastor, mas olha, vou te falar, viu? Faz tudo na igreja. E eu cresci fazendo de tudo na igreja. E eu me lembro de ter um chamado muito grande, sempre ali no louvor, sempre envolvida no louvor, sempre envolvida com jovens. Cresci também na presbiteriana renovada, então tinha grupos de irmãs, grupos de jovens. E eu falava assim, Deus me livre participar do grupo de irmãs, muito trabalhosas. Não quero, Deus. Elas competem demais. Não quero. Meu negócio é jovem, eu sou brincalhona. Ia para os retiros de jovens, eu era a última a dormir e quem dormia na minha frente eu passava pasta. Então você já imagina. Então eu era essa pessoa que não deixava ninguém dormir, chata, nos retiros. E eu pensei em tudo isso, mas chegou um momento em 2018 que o Senhor falou assim: olha, filha, eu vou te transicionar. Eu vou te levar para um outro ministério e vocês sabem qual já é, para o Ministério de Mulheres. E eu falei: ai, Senhor, não acredito. Eu me lembro que o meu chamado para ministrar mulheres aconteceu naquele ano de 2018. Foi um ano particularmente muito difícil para nós. Nós havíamos perdido a minha sogra em 45 dias. Ela descobriu um câncer e faleceu aos 64 anos de vida. Então, para nós, isso foi um abalo, porque a minha sogra era minha Noemi, de fato, caminhava comigo, estava ali comigo em momentos bons e momentos maus, e para mim foi muito difícil, muito doloroso perder a minha sogra. E foi nesse ano de 2018 que o Senhor me transicionou. O Senhor começou a me chamar nas madrugadas, então todos os dias, às 3 horas da manhã, pontualmente, o Senhor me despertava. E lá ia eu. E eu olhava para o Cláudio e falava: o Senhor não vai acordar ele também? Eu chamo meu marido de Cláudio, tá? Eu falava: mas você não vai acordar ele não, Senhor? O Senhor falava: vai você, mulher.
a primeira lição que eu aprendo, fora do texto, só estou dando uma introdução. Quando o Senhor te pedir para fazer algo, faça você. Não queira colocar o outro naquilo que Deus mandou você fazer. E muitas vezes eu ficava ali, mas Senhor, o Senhor não vai acordar ele está dormindo tão bem ali. E lá ia eu. E o Senhor, depois de algum tempo, me lembro como se fosse hoje, tinha um livro do reverendo Caio Fábio, né, que naquela época, bons anos atrás ainda, ele era bem coerente. E ele escreveu um livro, e neste livro, eu comecei a folhear aquele livro, eu falei, meu Deus, que livro interessante esse livro. E eu me lembro que eu ouvi nitidamente, em alto e bom som, o Espírito Santo falando ao meu coração: você vai ministrar esse livro a mulheres. Você vai reunir mulheres. E eu, naquela madrugada, eu falei, não, sai de mim, Satanás, isso não é voz do Senhor. E o Senhor, a voz continuava. E eu falei assim, meu Deus, tá bom, então eu vou fazer uma prova contigo. Se for o Senhor, eu vou enviar uma mensagem, não vou enviar para todas as mulheres da igreja. Eu vou enviar uma mensagem para 12 mulheres da igreja. E se todas aceitarem, olha só, né, desafiadora, né? Todas aceitarem, aí eu vou entender que é um sim do Senhor, que realmente é o Senhor que está me chamando para o ministério. E eu me lembro que mandei aquela mensagem por volta de umas 4 horas da manhã. Desliguei o celular e voltei a dormir. E aí, quando eu acordei, lá estavam, todas as mulheres haviam dito sim, 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 sim. Então, eu entendi que era um chamado de Deus para a minha vida, para aquele tempo. Mas quando nós somos chamados por Deus para fazer algo, nós logo imaginamos que vai ser tudo fácil. Que o Senhor, né, vai vir e vai acontecer tudo. E nós criamos uma utopia. Nós criamos algo que realmente não existe. A gente vai falando assim, não, diante disso que o Senhor me chamou, todas as portas vão se abrir, tudo vai ser mais fácil. Isso é a gente que vai criando. Mas eu quero te dizer algo, no caminho da obediência, algumas tempestades virão sobre as nossas vidas. Mas a ministração que eu quero falar hoje aos nossos corações é: o Mestre nos convida a ir para o outro lado. E quando Jesus ele nos convida a ir para o outro lado, quando você decide obedecer, isso não quer dizer que nós estaremos isentos daquilo que há de vir sobre nós. Então, quando nós lemos essa passagem, nós vamos ver que Jesus ele vai fazer esse convite aos discípulos. Vamos para o outro lado. Essa é a primeira lição que eu aprendo nesse texto. Que Jesus ele nos faz um convite para atravessarmos para o outro lado. Os discípulos estavam caminhando com Jesus há algum tempo. Como nós bem sabemos, Jesus chamou a Pedro, Jesus chamou a André, a Tiago, a João. E assim foi indo, o Senhor foi chamando cada um deles. Alguns de uma forma muito mais extraordinária, como foi o chamado de Pedro, né, que estava ali no barco pescando a noite inteira, não tinha pego nenhum peixe, de repente Jesus chega para ele e fala: Pedro, lance do outro lado. E ele falando: mas eu pesquei a noite inteira, eu lancei as redes a noite inteira e não veio nenhum peixe. E aí quando Pedro lança a rede, sob a ordem de Jesus, aquela rede é tomada. E aí quando nós vamos prestar atenção no texto, Pedro, quando ele tem esse encontro diante de Jesus, ele cai aos seus pés. Ele fala: eu não sou digno de estar na tua presença. Então o chamado de Pedro é um chamado forte, é um chamado que vem acompanhado de um milagre já. Quem sabe assim na sua vida, o chamado do Senhor foi algo forte, foi algo que você não teve como correr. Sabe aquelas pessoas que o Senhor agarra assim, que o Senhor fala: vem. Tem pessoas que eu costumo dizer que tem pessoas que o Senhor dá um tempinho a mais, mas tem outros que o Senhor fala assim: não, vem logo para cá, vem aqui, deixa eu te cuidar, deixa eu te guiar. E Pedro foi um desses, que Jesus pegou assim. Então os discípulos já estavam caminhando com o Mestre há um tempo. Eles já estavam vendo milagres que o Senhor havia feito. Eles já estavam sendo treinados pelo próprio Jesus. Irmão, você pensa o que é isso? Hoje a gente faz tantos cursos, a gente faz tantas mentorias, mas de repente eu fico me perguntando: uau, os discípulos tiveram a oportunidade de serem mentoreados pelo próprio Jesus, de caminhar com Jesus, de ver ali ele de perto, ensinando, curando, fazendo tantos milagres, multiplicação de pães e peixes, mas de repente Jesus os chama para segui-lo. E eu acredito que eles tinham essa fé. Eu acredito que eles tinham essa convicção: não, tem algo diferente nele. Tem algo diferente, porque eles deixam tudo. A palavra diz que eles deixam tudo para seguir Jesus.
Sabe, quantas vezes no meio desse caminho da obediência, o Senhor também vai nos pedir algumas coisas. No Evangelho de Cristo, algumas renúncias são necessárias em nossa vida. Talvez você esteja aqui falando, é verdade, quantas vezes eu tive que renunciar a algumas coisas. Tive que deixar de ir pelo caminho que eu havia projetado, para ir pelo caminho da obediência. E ainda assim, isso não nos garante que as tempestades não virão sobre nós. Então é uma coisa muito louca ser cristão. Por isso que as pessoas olham para nós e não entendem o porquê que nós, ainda assim, mesmo passando lutas, mesmo passando provações, estamos ali agarrados a Jesus. E aí eu falo para as pessoas, meu filho, minha filha, se com Jesus já está difícil, imagine sem Ele. Nós ainda temos essa esperança, essa expectativa de que nós temos um Deus que nós estamos ali chorando, mas Ele está ali acalentando. Nós muitas vezes estamos caindo, quase ali nos rendendo, Ele vem e nos carrega nos braços. Nós precisamos saber que nós temos um Deus que está conosco, seja no dia da vida ou seja no dia da morte, seja no dia do choro ou no dia da alegria. Ele não te abandona, Ele não te deixa. Seja no dia de tempestade ou no dia de bonança, o Senhor está conosco em todo tempo. Os discípulos sabiam que Jesus estava convidando eles para ir para o outro lado. Mas é interessante que se nós formos olhar, muitos deles aqui, o ofício deles eram pescadores. E pescador, quem pesca aqui, sabe mais ou menos como que é o tempo, como que está o mar, como que está... É claro que nesse caso aqui não era um mar. Se você é curioso assim como eu, você já olhou lá no YouTube, você vai ver que o mar aqui é um grande lago. É um grande lago, largo. Por isso que eles falam em algumas tradições, ele vai usar como mar, mas na verdade é um lago. E aí Jesus, quando convida esses discípulos para ir, eles falam, nossa, não, tudo bem, para nós isso é fichinha. Nós estamos acostumados a pescar, nós estamos acostumados a ir de um lado para o outro. E aí, de repente, eles aceitam isso. Mas a própria Bíblia vai nos dizer que os discípulos ficaram aterrorizados. Os discípulos ficaram com medo daquela tempestade. Imagine quando você... Eu não sou muito de mar, gente. Eu acho que pelo fato de não saber nadar, eu tenho muito medo disso. Então, quando eu vou na praia ali, eu fico só onde está ali, ó, no joelho. Eu nem gosto de ir mais para lá, né? Eu já fico ali com medo, meia desconfiada. Mas estes homens, eles sabiam, e alguns só de olhar para o tempo, só de olhar lá atrás, está vindo uma tempestade. Mas a Bíblia não dá esses detalhes. Mas eu posso imaginar que eles olharam e eles falaram assim, não, está uma noite calma, está uma noite tranquila, está aqui, não, está tudo bem, vamos para lá. E Jesus chama esses discípulos para irem até lá. Mas a própria Bíblia vai nos dizer que eles ficaram com tanto medo que eles pensaram que ia morrer. Então eu imagino que fortes ondas começaram a vir sobre aquele barco. Eu imagino que os ventos começaram a soprar. E não tem como a gente imaginar um Titanic, né? Então era um barco menor, era um barco de pesca. Então você imagina como aquele trem estava balançando. Trem não, barco. Como que aquele negócio estava balançando. Eu me lembro que meu pai nós pastoreávamos, meu pai pastoreava aqui em São Paulo. Mas depois ele foi transferido para a Bahia. E quando nós fomos para lá, os passeios de lá eram diferentes dos nossos passeios aqui, né? A gente estava acostumado a ir para um shopping, acostumado a ir para um lugar assim. Lá não, lá os passeios dos crentes lá é onde? É Rio. E eu me lembro que um dia nós fomos, não, vamos ali. Pior do que o ali de Mineiro. Quem é mineiro aqui? Pior do que o ali de Mineiro, gente. Foi o ali do Baiano naquele dia. Não, é pertinho. E aí começamos a atravessar e vai pelo mato, e vai pela trilha. Não, primeiro a gente foi de carro, deixou o carro no lugar, tinha que ir a trilha. Depois tinha que entrar não é barco aquilo, uma canoa, né? Uma canoa. Gente, quando entrou na canoa, o negócio assim, ó, balançando, eu falei, Jesus, é hoje que eu vou morrer aqui. Recebe o meu espírito, né? Não era bem crente naquela época. Eu falei, Senhor, perdoa todos os meus pecados agora.
E eu falei, meu Deus, então eu fico imaginando, não tinha nenhuma tempestade, não tinha nenhum vento naquele lugar. Mas o negócio já balançava e eu olhava aquele rio, aquela água preta, escura, né? E dizem que quanto mais escura, mais funda é. Eu falei, eu vou ser a primeira a morrer aqui, meu Deus. Então eu imagino os discípulos, o vento começou a soprar, as ondas, as águas começaram a entrar no barco. E aí, quantas vezes nós estamos assim como os discípulos? Sabe, eles tinham Jesus ali no barco, mas ainda assim a Bíblia vai falar que eles estavam desesperados. Sabe, muitas vezes nós lemos a Bíblia, eu não sei você, mas às vezes eu leio a Bíblia, oh meu Deus, a parte mais desafiadora para mim é quando eu acabo de ler sobre todas as pragas e daqui a pouco o povo está saindo ali e o povo começa a murmurar na primeira oportunidade que tem. E todas as vezes eu falava, mas que povo incrédulo. Acabaram de ver lá as 10 pragas, o Senhor enviando 10 pragas, o Senhor exterminando, o Senhor fazendo isso. Aí o Senhor falou assim para mim, mas você é a mesma coisa. Você acaba de viver um milagre, daqui a pouco você já esqueceu. E eu falei, meu Deus, Senhor amado. Então, quantas vezes nós estamos assim como os discípulos? O Senhor deu uma ordem para eles, vá para o outro lado. Vamos atravessar o outro lado. De repente, você está aqui nessa noite e o Senhor te deu uma ordem. O Senhor entregou algo nas suas mãos, só que no meio do caminho dessa obediência, as tempestades vieram ao teu encontro. Quem sabe no meio do caminho da obediência, você pensou que tudo seria muito fácil de se resolver. Quantas vezes o Senhor fala para mim assim, o Senhor entrega algo, eu falo, ai Senhor, isso aqui vai ser beleza para fazer, né? De repente, misericórdia, só o Senhor sabe. Como que é? Porque nós criamos isso, de que só pelo fato de nós recebermos uma ordem direta do Senhor, as coisas vão acontecer facilmente na nossa vida. Mas eu quero dizer algo a você, assim como os discípulos, muitas vezes nós podemos até fraquejar na nossa fé por alguns instantes, mas o Senhor, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, e Ele está ali ao nosso lado, nos lembrando que Ele fez uma promessa. E se Ele fez a promessa, Ele cumprirá. Então nós precisamos entender que muitas vezes nós até imaginamos que tudo será perfeito. O pastor pede para, pode liderar os jovens? E você pensa, nossa, vai ser uma bênção, vai ser, olha, vou marcar aqui a consagração, vai vir todos os jovens. De repente o Senhor fala assim, não, vai vir só você e mais 2. E aí muitas vezes a gente fala, Senhor, será que é mesmo tempo? Você já percebeu que quando vem a dificuldade, a gente já começa a recuar? A gente já começa a perguntar, Senhor, será que é para mim? Será que eu estou neste caminho? Por quê? Porque nós não estamos acostumados a viver nos desafios. Mas o Senhor é aquele que pergunta para nós aqui nessa noite, você está disposto a ir para o outro lado? Porque no meio desse caminho do outro lado, nós vamos sim passar por alguns sofrimentos, por algumas tempestades. E esses dias eu fui ministrada por uma irmã e ela falou assim, as tempestades chegam inesperadamente. A tempestade não avisa que vai chegar, a tempestade só vem. Ela só chega diante de nós. E aí a gente precisa entender se nós estaremos dispostos a permanecer naquilo que o Senhor nos mandou fazer. Ou se diante da primeira tempestade nós vamos recuar. Se você recua, meu irmão, você não vai chegar do outro lado. É preciso permanecer. A segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto é que o desespero nos faz esquecer que Jesus está no barco. Diz assim, os discípulos foram acordá-lo clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Eles sabiam que Jesus tinha todo o poder em suas mãos. Sabe por que eu posso afirmar isso? Porque eles já estavam caminhando com Jesus há um tempo. Eles já sabiam que Jesus tinha o poder de curar, que Jesus tinha o poder de multiplicar, mas ainda assim, por um instante, eles se esqueceram que Jesus estava no barco. Eu posso imaginar a cada ensinamento, a cada milagre que eles viviam, a identidade de Cristo vinha cada vez mais saltando aos olhos daqueles homens. Eu acredito que Pedro, Tiago, João, ficava ali olhando para o mestre ensinando, curando, pregando, e ele
ele falava assim: verdadeiramente esse é o Cristo. Verdadeiramente nós decidimos seguir alguém que é verdadeiramente o Filho de Deus. Mas por um momento eles se esqueceram de que Jesus estava ali no barco. A pergunta nessa noite que não quer calar é: quantas vezes eu e você temos nos esquecido que o Senhor Jesus está no barco? Ainda que as ondas soprem, ainda que o mar esteja bravio, não importa, porque o Senhor Jesus está no nosso barco. Quem sabe o desespero apagou da memória deles por um instante que Jesus estava ali. Quantas vezes diante de um diagnóstico difícil, o nosso chão se abre. Esses dias nós fomos aconselhar uma mãezinha que está com depressão pós-parto, um parto muito traumático. E ela falou assim: teve um momento em que eu estava aqui em casa, né, tendo o momento do parto, já estava nascendo. E eu olhei para um lado, olhei para o outro e eu falei: Jesus, eu não estou te vendo aqui nessa situação. Quantas vezes nós estamos assim como ela? Nós olhamos e nós não conseguimos ver Jesus. No meio da nossa dor, no meio da nossa angústia, quantas vezes nós não conseguimos enxergar Jesus? Quando você está diante de um luto, quando você está diante da perda de um filho, você não consegue entender, você não tem palavras para dizer para aquela mãe que está em desespero, aonde está Jesus naquele momento. Muitas vezes nós nos esquecemos que Jesus está ali conosco nos piores dias da nossa vida também. Jesus está ali conosco. Jesus não nos deixa. Ele não nos larga. Ele está ali conosco em todos os momentos. Mas no meio do desespero, no meio da nossa dor, a gente clama e a gente grita e a gente fala: Jesus! Eu me lembro que em 2011, quando eu passei pelo processo da apendicite, eu me lembro que eu operei num sábado e na terça-feira fui de alta para casa e na quinta-feira eu já comecei a ter febre novamente. E eu estava fazendo faculdade de enfermagem, então eu sabia que a febre não era uma coisa boa. E mesmo assim eu sou um pouco teimosa, só um pouquinho. Fiquei em casa, falei: não volto para o hospital, não quero voltar para o hospital. E fiquei ali a quinta-feira, o sábado, o sábado à noite. Eu lembro que minha mãe pegou um óleo ungido e ela começou a me ungir da cabeça até a planta dos pés e começou a ungir. A minha barriga já estava bem alterada e eu falei assim, e ela falou assim, muito sábia. Ela falou: filha, eu vou te ungir, mas se amanhã a febre insistir, nós vamos para o hospital. Eu falei: ai, mãe, tá bom. E eu me lembro que naquele momento, num domingo, quando eu cheguei no hospital, que eu fui fazer a ultrassom, falei para o médico, entrei na sala do médico, falei assim: doutor, eu tenho certeza que é só uma infecção urinária. E ele falou assim: não é. E eu falei: é, doutor, pode pedir exame de urina? E ele falou: não é, mas eu vou pedir só para acalmar teu coração. E pedi, eu estava me agarrando àquilo. Eu falei: Jesus, que seja só uma infecção urinária, Senhor, por favor, Jesus, por favor. E quando ele pediu também logo uma ultrassom, e quando eu entrei na sala do médico da ultrassom, o médico ali com o aparelho, ele já falou assim: menina, você vai ter que voltar para o centro cirúrgico. E ali, já em desespero, eu falei: Senhor, eu não quero voltar para o centro cirúrgico. Eu não quero. Eu acabei de levar uma anestesia geral, eu não vou aguentar levar outra anestesia geral, Senhor. E eu fui, e quando voltou o médico chegou assustado, com os olhos arregalados, desse tamanho. Ele falou assim: menina, por que você demorou tanto? Aqui dentro da tua cavidade abdominal tem 250 ml de pus. E você está prestes a ter uma sepsia, né? Uma contaminação. Eu falei assim: meu Deus, você vai ter uma sepsia, se eu tiver uma sepsia aqui já era. E eu me lembro que naquele momento eu não conseguia ver Jesus. Porque eu tinha me apegado ao que eu queria. A solução que eu queria. A solução que eu queria era qual? Primeiro era que ele me curasse. A segunda era que fosse só uma infecção urinária. Então eu me agarrei àquilo. E quando o médico chega para mim e dá essa notícia, eu falei: Jesus não está aqui comigo.
E eu me lembro de me despedir dos meus pais, me despedir do meu esposo. Eu sentia a morte ali rondando. E eu me lembro que eu fui para o centro cirúrgico, e no centro cirúrgico, antes da anestesia geral, eu comecei a ter como se fosse uma crise de ansiedade. E eu me lembro do anestesista falar assim, calma menina, vai dar tudo certo, calma. E eu me lembro de estar olhando assim, né, tem aquelas luzes, e eu olhei. E o último versículo que veio foi, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E eu me lembro que aquele versículo ecoou até que eu dormi, apaguei e só voltei depois da cirurgia. E enquanto eu estava lá na recuperação, anestésica, o médico entrou na sala de cirurgia às 9 horas, às 21 horas do domingo. E ele saiu às 3 da manhã. Então, eles tiveram que abrir toda a minha barriga, tiveram que fazer uma sucção. Não tinha 250 ml de pus, mas tinha 1 litro de pus dentro da minha barriga. E o médico falou assim, para o meu esposo e para os meus pais, falou assim, olha, eu dou 3 dias de vida para ela. Ou o antibiótico vai fazer efeito, ou nós vamos perdê-la. E meus pais e meu esposo voltaram para casa, porque eu tinha ficado na UTI, e foram orar. Orar e orar e orar e orar e orar. E aí foi dando primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. E para a glória do Senhor eu estou aqui. E eu aprendo com aquilo que, mesmo diante das nossas piores tempestades, Ele está ali. Ele estava naquele centro cirúrgico, talvez eu não estivesse vendo, mas Ele estava ali naquele centro cirúrgico. Eu não sei qual é o momento de dor e de angústia, de aflição que você está passando, que talvez você não esteja conseguindo enxergar Jesus, mas eu quero dizer, Ele está aí na tua dor. Ele está nesse lugar de dor que você está hoje. E amanhã você vai conseguir enxergar. Talvez no meio de tudo isso, os discípulos começaram a perguntar, mas cadê ele? Por que ele não acorda? Por que ele não levanta? Quantos aqui creem que Jesus já sabia daquela tempestade? Nós cremos que ele já sabia e havia um propósito para ele estar ali dormindo. Então, os discípulos começaram a perguntar um para o outro. Quem sabe eles começaram a falar assim, não, será que realmente nós acreditamos na pessoa errada? Nós nos esquecemos. Você percebe como a minha filha mais nova fala, né? Ela pergunta muita coisa para mim, eu falo, filha, já esqueci. Então ela fala assim, mãe, você tem memória curta. Mas quantas vezes nós temos memória curta diante das bênçãos que Deus já fez sobre nós? Quantas vezes nós temos memória curta diante de tantas bênçãos? E aí nós ficamos encurralando o Senhor, falando, Senhor, o Senhor não está me abençoando. Porque muitas vezes nós focamos numa bênção, como eu estava lá, focando que fosse apenas uma infecção urinária, não vendo que Ele queria me dar um milagre ainda maior. Quem sabe o que você está passando hoje, o Senhor está querendo te ensinar algo. O Senhor está dizendo para você, filha, esse deserto tem caráter pedagógico na sua vida. Eu quero te ensinar algo. Eu quero te ensinar a confiar em mim. Eu quero que você não se esqueça, no meio do desespero, que eu, o Senhor, estou aqui na sua vida. Eu continuo aqui. Eu não virei as costas para você e não fui embora. Eu continuo aqui nos dias difíceis. Então nós aprendemos isso. Não deixe que o desespero te faça esquecer que Jesus está no barco. A terceira lição que eu aprendo é que nem sempre o silêncio divino é a ausência de cuidado. Jesus estava dormindo. Os discípulos, tomados pelo medo, chegaram a pensar que o mestre não se importava com o sofrimento deles. A Bíblia vai dizer, né? Diz assim, em Marcos ele fala até uma versão melhor. Ele fala assim, mestre, não te importas que nós venhamos perecer? Quando você diz assim para alguém, né? Você não se importa comigo. É forte, né? Não, ele não se importa com a minha dor, ele não se importa com o meu sofrimento. Os discípulos olharam para Jesus e falaram, mestre, não te importas que pereçamos? Eles se esqueceram de quem era Jesus. Aquele que manso e humilde, aquele que parava diante de pessoas. Eu amo aquela passagem que aquele leproso chega e diz assim, Jesus, se tu queres me curar? E ele fala, eu quero. Sabe, Jesus, ele era atencioso, ele parava, ele ouvia todo mundo ali
perguntando no meio da multidão, e de repente ele ouve alguém: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos: vamos, mestre, vamos, mestre. E Jesus: não, espera, não, tem alguém me chamando. E aí de repente o mestre para. E ele ouve aquele homem. No meio daquela multidão, ele para ouvir um homem. No meio da multidão, ele para abençoar uma mulher que estava sofrendo. Jesus tinha empatia. Jesus parava e não aguentava ver alguém sofrendo. Alguém que vinha até ele não negava ajuda. Então, como que pode os discípulos caminhando com o mestre se esquecer que Jesus era aquele que tinha compaixão pelas vidas? E agora eles estavam no lugar falando: não, Jesus, ei Jesus, não te importa que pereçamos. Eles se esqueceram de que Jesus estava ali, que talvez ele não estivesse acordado como eles estavam, mas ele estava ali. O silêncio divino não é ausência de cuidado. Em algumas fases, em algumas estações da nossa vida, nós temos a dificuldade de ouvir Deus. E muitas vezes nós pensamos: Senhor, já que o Senhor não está falando, é porque o Senhor não está trabalhando. Mas tem grande diferença nisso. Muitas vezes ele está em silêncio e ele está trabalhando naquilo que nós necessitamos. Talvez eles pensaram em algum momento, aqueles discípulos olharam e falaram: mas ele ajudou tantos. Será que ele não vai nos ajudar nesse momento? Ele ajudou a tantos outros, e nós que estamos aqui, que pertencemos a esse ministério, porque às vezes a gente começa a se achar ali, né? Mas Deus, eu que faço isso, eu que faço aquilo. Por que o Senhor não olha para mim? Por que o Senhor não resolve esta causa? Por que o Senhor não vai... Será que a minha vida não tem nenhum valor? Mas Jesus estava querendo ensinar uma lição. Quando eu estou no barco, você pode descansar, filho. Quando eu estou no barco, você pode descansar. Talvez todas as circunstâncias ao nosso redor digam o contrário, mas nós olhamos para Jesus e entendemos: Senhor, escape virá das mãos do Senhor para a minha vida. Eu creio que Jesus estava ali nos ensinando que mesmo em meio às tempestades, nós podemos descansar nele. Mesmo em meio aos ventos fortes que vêm contra a nossa vida. Não importa o que pessoas estejam dizendo. Não importa se pessoas estão indo embora. Não importa se pessoas estão virando as costas para você. Ei, meu irmão, Jesus está no meio dessa tempestade. O silêncio dele não quer dizer que não tem provisão dos céus vindo sobre a sua vida. Há provisão sim dos céus, escape para nós, porque ele está no nosso barco. Quando Jesus está no barco, você pode confiar que este barco não vai naufragar. Quando Jesus está no barco, o barco não naufraga. O vento pode soprar. Pode vir fortes ondas. Mas o barco que Jesus está não afunda. No meio do descanso, a provisão e a milagre de Deus para as nossas vidas. Sabe que o Senhor está ministrando ao meu e ao teu coração? Que quando você descansa, você diz: eu confio em ti, Senhor. Quando eu descanso no meio das tempestades, eu quero dizer com a minha vida que eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. É fácil nós descansarmos quando tudo está no controle. É fácil nós descansarmos quando tudo aquilo que nós planejamos está indo bem. Mas o difícil é nós confiarmos no Senhor quando tudo diz que não. Ainda assim nós confiamos em Ti, Senhor. Quando o barco está parecendo que vai afundar, mas eu recebi uma promessa de Deus e eu sei que esse barco não vai naufragar, porque o Senhor está comigo. Aprenda a descansar em meio às tempestades. Eu sei que é difícil na prática, mas nós precisamos declarar isso em alto e bom som. Eu preciso descansar em meio às tempestades. Aleluias. Será que você pode colocar a mão sobre o teu coração e dizer: Senhor, me ajude a descansar em meio às tempestades. Porque quando a tempestade vem é tão difícil.
Quando a tempestade vem, são tantos questionamentos que batem à nossa porta. E o primeiro questionamento que bate muitas vezes na nossa mente é: tá vendo de que adiantou obedecer? De que adiantou servir a esse Deus? Mas hoje, em nome de Jesus, nós damos agora uma ordem no nome de Jesus, que toda voz, que não é a voz do Senhor que tem soprado nas nossas mentes, que venham ser caladas agora, no nome do Senhor Jesus, porque nós podemos sim descansar em meio às tempestades, porque Jesus está no barco. Lembra daquela canção? Se Cristo comigo vai, eu irei. Né? Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Então nós precisamos entender que se Jesus, Ele nos mandou, Ele garante. Esses dias eu estava lembrando da minha avózinha, o Senhor recolheu ela com 94 anos já. E a minha avózinha falava assim para mim, em muitas conversas, minha avó ficou lúcida até o final da vida. E eu me lembro de muitas vezes ir lá de férias, né, e ela assim, bem velhinha já, e ela falava assim para mim: minha filha, se Deus te chamou para a obra, ela falava errado, né? Ele a garante. Ele a garante, minha filha. E eu me lembro disso todas as vezes. Todas as vezes eu lembro: ah, Senhor, assim como o Senhor dava essa certeza para minha avó, me dá essa certeza também, que se o Senhor nos chama para ir, o Senhor garante. Ah, o Senhor é aquele que garante. Porque você está com medo de fazer aquilo que o Senhor já te deu direções claras para fazer. Se Ele te chamou para fazer, Ele garante. Ele vai na tua frente. Ele abre portas onde não tem porta, meus irmãos. Confie. E a última lição que eu aprendo lendo esse texto é que em meio às tempestades, Ele nos mostra que tem toda a autoridade. Jesus, quando Ele se levanta, os discípulos acordam Jesus. E aqui a gente nem sabe, né? Se quem estava dormindo eram os discípulos, né? Porque não dá para... Não era Jesus que estava dormindo aqui, eram os discípulos, porque os discípulos estavam dormindo na fé. Não creram como precisavam crer. Muitas vezes nós vamos ver até na Bíblia mesmo que alguns cegos que foram curados conseguiam enxergar bem mais do que aqueles que já viam há muito tempo. E aqui, olhando para essa mensagem, eu falei: Senhor, será que era o Senhor que estava dormindo mesmo? Ou será que eram os discípulos que estavam dormindo? De olhos abertos? Quantas vezes nós estamos assim? Jesus imediatamente dá uma ordem. Imediatamente Ele dá uma ordem. Irmãos, eu fico viajando na Bíblia. Eu fico imaginando Jesus assim, dando aquele sorrisinho de lado, levantando e falando assim: mar, vento, acabou com a palhaçada aqui. Acabou. Já assustou os meninos demais. Acalma. Uma palavra do Senhor. Uma palavra, meu irmão. Você não precisa de muitas palavras. Você não precisa ir em busca de 1000 palavras. Você só precisa de uma palavra dele. Porque quando ele fala, a tempestade cessa e tudo volta ao normal. Quantas vezes nós estamos aqui, no telefone buscando respostas. Quantas vezes nós estamos conversando com pessoas procurando respostas. Quando nós só precisamos dobrar os nossos joelhos e a resposta imediata do Senhor vai vir sobre as nossas vidas. Você precisa clamar ao Mestre em meio às tempestades. Cuidado, porque muitas vezes o medo nos tira a certeza aquilo que Jesus prometeu para nós. Nós lemos lá no início do texto, Jesus convidando eles para ir para o outro lado. E por que quando chegou no meio eles pensaram que não daria? Se Jesus falou, irmão, está falado. Não importa como, quando você vai chegar aonde o Senhor falou, aonde Ele quer te levar aí, não importa. 2023, falei assim: Senhor, o Senhor sabe do desejo do meu coração de ir para o Moçambique fazer as missões, ó Deus, com as mulheres, mas eu não tinha R$1 na minha conta. Falei: mas o Senhor sabe. De repente comecei a pesquisar, falei: eu quero ir, eu vou. Quando eu cheguei em casa, que eu fui ver a passagem, pastor, misericórdia, quase caí de costas.
Para Moçambique, gente, lá na África, R$ 10.000. Passagem de ida e volta. Falei, Senhor. Aí comecei a fazer o quê? Recuar, dar os passos para trás. Falei, não vou não. Até que um dia, irmã Maria Lapa, nós estávamos numa consagração. Irmã Maria Lapa falou, tira o seu passaporte. Falei, mas meu Deus, mas para que eu vou tirar passaporte? Não estou indo nem aqui no Brasil. Tira o passaporte. Fui lá e falei, amém, Senhor, em obediência te tirei o passaporte. E aí a viagem para o Moçambique era em setembro. E quando foi no finalzinho de junho, um casal me procurou num culto de quarta-feira. Falou assim, Vi, você ainda quer ir para o Moçambique? Eu falei, claro, nós vamos pagar a tua passagem. Eu falei, gente, vocês sabem o valor da passagem? Sei. E eu falei, meu Deus do céu. Aí ainda o Cláudio até contou esses dias, que eu ainda falei assim para ele, amor, será que eu aceito? Porque eu fiquei com medo de receber. Sabe quando você pede tanto uma bênção e quando a bênção chega, você fica com medo de receber? Mas será que eu não vou ser um peso na vida dele, Senhor? Graças a Deus ainda orei, ainda deu uma promoção, né? R$ 6.000. Falei, mas que promoção, Jesus, tem misericórdia. E aí depois falei, Senhor, mas o Senhor sabe. Olha como a gente é Tomé, né? Senhor, eu tenho que levar $500. Jesus, eu não tenho $500. Já comecei a fazer a conversão, já quase caí de costas. E de repente o Senhor começou a mandar provisão. Irmãos, eu fui para a África. Passagem, hospedagem, alimentação. Nada saiu do meu bolso, nenhum real. Tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu na minha vida. E eu fui e voltei. E para a glória do Senhor, eu realmente pude viver. Que quando o Senhor nos chama para ir, é Ele quem garante. Só que a gente tem que colocar o pé, porque o Senhor vai colocando o chão. À medida que você vai colocando o pé, mesmo que você não veja, você coloca o pé, o Senhor vai colocando o chão. Você vai colocando o pé, o Senhor vai colocando o chão. Sabe por quê? Porque isso é fé. Não é você já crer quando as coisas estão na tua mão. É você crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir, independente do que você tenha nas tuas mãos ou não. Se o mestre falou que nós vamos chegar, não importa como, nós simplesmente chegaremos. Pode soprar o vento, a terra pode abalar, pode acontecer o que for. Você vai chegar aonde ele falou que você vai. Em nome de Jesus. Queria que você se colocasse de pé nessa noite. Aleluias. Queria que você pensasse aí. Quais são as tempestades que você tem vivido? Quais são as tempestades? Quais são os ventos que têm balançado o teu barco? Quem sabe é o vento de enfermidades. Quem sabe são os ventos financeiros. Quem sabe são ventos de medo. Quem sabe são ventos de insegurança, de ansiedade. Em nome de Jesus, agora nós vamos orar. E nós vamos confiar que aquele que nos chamou, Ele é fiel para nos levar até o outro lado. Não importa se no meio o vento sopre, a tempestade venha sobre nós. Se Ele nos chamou para ir para o outro lado, nós chegaremos do outro lado. Você vai chegar com vida. Quem sabe a enfermidade tem batido na tua porta. Quem sabe muitas vezes as portas financeiras têm se fechado. Mas o Senhor falou assim, olha filho, olha filha, eu sou o que te prometi ir para o outro lado. Por que você está temendo? Por que você está com medo? Por que você está inseguro? Eu seguro pelas tuas mãos. Eu te tomo, filho. Eu coloco anjos para te guardar e para te livrar. Porque nós servimos a um Deus que não dorme. Talvez eu e você podemos dormir cansados. Mas o Senhor é aquele que trabalha pelos filhos, mesmo quando eles estão dormindo. Ah, Senhor Jesus. Vem sobre a tua igreja aqui nessa noite, Pai. Vem sobre a tua igreja, vem sobre os filhos e sobre as filhas aqui neste lugar. Senhor, quem sabe eles têm passado por tempestades. Quem sabe, Senhor, o vento tem soprado de um lado para o outro. Quem sabe, Senhor, eles fizeram um plano com a ordem do Senhor e tantas coisas, tantas dificuldades têm vindo sobre eles. Ah, Jesus, mas nós agora te pedimos, aquieta o nosso coração, aquieta a nossa alma agora, porque aquilo que nós precisamos é tão somente descansar em Ti, Senhor, porque
basta uma palavra tua e imediatamente esses ventos cessarão. Imediatamente, Senhor, a tempestade vai se acalmar, ó Deus. Nós já podemos ouvir, Senhor, o som, ó Pai, o som, ó Deus, de águas calmas vindo ao nosso encontro. Senhor, quem sabe há corações aflitos e angustiados aqui nessa noite. Quem sabe, Senhor, pessoas entraram aqui falando, Deus, o Senhor não fala mais comigo, o Senhor está em silêncio, eu preciso ouvir a tua voz. Ah, Jesus, que essa pessoa possa saber que mesmo em meio ao silêncio do Senhor, o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo. Ah, Senhor Jesus, nós cremos e confiamos em Ti. Confiamos na Tua poderosa mão, Senhor, que basta uma palavra Tua e essa tempestade se acalma. Nos ajude a clamar, Senhor. Nos ajude a clamar como os discípulos clamaram. Nos ajude, Senhor, a pedir socorro a Ti, ó Deus. Ah, Senhor, a pedir socorro ao Senhor, Pai. E nós cremos, ó Deus, que basta uma palavra Tua, Jesus. Aleluias. Sabe que o Senhor ministra aos nossos corações aqui nessa noite. É que você pode clamar a Ele. Pois Ele ouve o teu clamor.